Olá pessoal, meu nome é Thiago e agora eu vou te mostrar como que eu faço para montar uma matriz de logo para uniforme, que são aquelas matrizes que a gente vê muito em uniforme, camiseta polo, que fica no bolso. É uma matriz bem simples assim para começo, eu vou explicar para vocês como que você faz a estruturação da matriz e depois como que você monta ela no programa. Então a imagem de referência que eu vou usar para criar essa matriz é essa foto aqui, ó, que é de uma cliente, que é essa matriz. Eu vou usar essa imagem de referência para montar para ela, que ela me encaminhou. Então aí você já tem que ter a imagem que você vai usar para montar a matriz, para você ver se é possível ou não montar a matriz. Como vai ser uma matriz de logo para uniforme, então ela vai ter no máximo ali uns 98 milímetros, né, para poder caber num bastidor 10 por 10. Então essa matriz, pela imagem dela, já é possível ver que ela é compatível com esse tamanho, essa imagem é compatível com esse tamanho de matriz, porque ela não tem tantos detalhes pequenos e os detalhes muito pequenininhos que ela vai ter, a gente consegue alterar de modo a não perder o layout da matriz. Você tem que entender isso, que quando você vai criar uma matriz de bordado, às vezes é necessário ali, dependendo do tamanho, fazer umas alterações, mas isso não pode atrapalhar o layout, principalmente se você está criando uma matriz de logo, de empresa, porque você tem que seguir aquele desenho. Essa matriz aqui eu vou montar ela toda manualmente, que eu não vou usar conversão automática, porque ela não é um formato de imagem legal para usar conversão automática, de modo a ficar uma matriz leve. Então aqui, ó, eu já tenho o tamanho que eu vou ter que fazer, né? Eu já tenho o formato também, que eu vou montar uma matriz para Brother, que vai ser o formato PES. Já tenho a imagem e agora como que eu vou estruturar essa matriz? Eu vou abrir o Paint aqui para mostrar para vocês. É só uma explicação mesmo que pelo Paint vocês vão conseguir entender. Deixa eu trazer a foto para cá, né? Trazer ela aqui pro lado, ó, para vocês explicarem, entenderem o que eu vou montar aqui, ó. Veja que aqui, basicamente, o tecido que essa matriz vai ser feito vai ser um tecido preto. Então eu vou ter só duas cores aqui, que vai ser essa cor meio que amarelo, né? Vou usar um tom de amarelo alaranjado para fazer essa parte aqui desse C aqui, né? Esse arco aqui atrás. Eu vou fazer com laranja e vai ter o texto, a logo na cor branca. Então aqui nós vamos ter duas cores. É importante você fazer isso antes mesmo de montar a matriz em qualquer programa. Antes de já pensar em abrir programa, sair montando, você estrutura a matriz, que é esse procedimento que eu estou explicando para vocês. Então aqui, ó, nós temos duas cores, sendo a cor amarela ou laranja e a cor branca. Então já temos isso estruturado. Muito importante, sempre estruture. Perfeito. Então aqui, essa parte aqui, ó, desse arco, eu vou até desenhar aqui para vocês verem. Essa parte desse arco aqui atrás, ó, eu vou tentar usar ele ou um ponto tatame ou um ponto cheio, mas com um ângulo, de modo que ele fica o ângulo dessa forma, ó. Para o ângulo seguir o desenho, para ele não ficar o ângulo num sentido só. Então toda essa parte aqui, ó, do arco, ou vai ser em tatame ou vai ser em ponto cheio, seguindo o desenho, a forma do ângulo. Então aqui nós já temos aqui isso definido, que vai ser por objeto laranja, né? Vou colocar aqui, ó. Objeto, ponto cheio ou tatame, sendo que o ponto cheio vai ter o ângulo. Deixa eu acertar aqui para ficar melhor de ler, para vocês lerem melhor, ó. Ponto cheio, ângulo, seguindo a forma, ou em ponto tatame. Esse objeto vai ser assim, que vai ser o objeto laranja. Vou até deixar laranja aqui para já ficar identificado, ó. E aqui dentro a gente tem o estúdio, né? Que é esse texto aqui, ó, estúdio. Basicamente ali é um texto com uma fonte normal, então aqui eu coloco aqui, ó, estúdio. Vou deixar na cor preta, né? Vai ser um texto simples, ponto cheio, porque ele é um texto pequeno, texto simples em ponto cheio, texto simples em ponto cheio. Deixa eu colocar isso daqui na cor
azul, só para identificar o texto. E tem esse texto aqui, ó, que está escrito Guerini. Dificilmente eu vou ter a fonte para fazer esse texto, que eu tenho muito trabalho de bordado, eu pego muita encomenda, porque raramente o pessoal sabe fazer isso daqui, que você não precisa escrever o texto para conseguir fazer um texto. A gente simplesmente, ó, coloca isso na sua cabeça, você não tem que escrever o texto para fazer o texto no bordado. Você tem que saber desenhar o texto, porque esse Guerini aqui, eu não sei que fonte ele é e eu não vou perder tempo procurando a fonte dele na internet. E dificilmente, se eu achar, vai ser uma fonte gratuita. Então é muito mais fácil eu desenhar ele usando as ferramentas que o programa tem, porque eu consigo desenhar um texto facilmente em qualquer programa. Tanto faz se você usa aí o Inbird, o Wilcon ou o PE-Design, eles têm as ferramentas de desenhar que você usa para desenhar forma. É a mesma ferramenta, só que ao invés de você desenhar forma, círculo, quadrado, triângulo, você vai desenhar o texto. Esse Guerini aqui, ó. Guerini. Eu vou ter que desenhar, porque eu não tenho a fonte dele. Vou até colocar aqui, ó. Vamos lá, desenhar, porque não tenho fonte. E vai ser em ponto cheio. Vou colocar em azul aqui, para vocês identificarem, ó. Então, tá aqui, ó. Nós temos o primeiro. Nós temos aqui praticamente 3 objetos que nós vamos fazer, em 2 cores. O primeiro objeto vai ser esse objeto aqui de trás, que nós vamos fazer ou em ponto cheio, com o ângulo seguindo a forma, ou em ponto tatame. O texto Studio, a gente vai fazer ele com as ferramentas de texto simples mesmo em ponto cheio, porque o texto é pequeno. E essa forma aqui, esse texto Guerini, a gente não tem essa fonte, então eu vou desenhar esse texto usando as ferramentas de forma do programa. Isso daqui, se você faz antes mesmo de abrir o programa, isso aqui que eu estou ensinando para vocês aqui nessa aula, é o básico do básico. Você tem que saber fazer isso daqui, estruturar uma matriz, antes de abrir o programa e começar a desenhar, porque não adianta nada você entrar lá no programa, você vai ter muita ferramenta. E se você não souber o que você vai usar, no caso, se você não souber aquele objeto com o que ele tem que ser desenhado, você vai ficar perdido, não sabendo por onde iniciar. Então, essa estruturação aqui é um procedimento muito importante que você faz antes mesmo de abrir o programa. Agora, se você usa o Inbird, se você usa o PE-Design, se você usa o Wilcon, tanto faz aquele que você souber usar, porque com essa estruturação você já vai na ferramenta específica para poder fazer o desenho. Então aqui nós já vamos para o programa. Eu vou fazer nessa aula aqui no programa Wilcon, porque é o programa que eu mais uso, é o que o pessoal também mais usa aí, mas as próximas aulas também, as outras logos que eu for gravando, que eu tiver de encomenda, eu vou estar sempre tentando fazer uma aqui e postando em programas diferentes, para que vocês vejam que não tem diferença. Independente do programa que você usa, você tem que entender como que o bordado funciona. Então aqui, só para acrescentar mais umas informações, eu já estruturei aqui, e um detalhe importante. Você tem que saber que tecido que esse bordado vai ser feito. Nesse caso aqui, pode ser, se fosse para sintético, por exemplo, se fosse para uma necessaire, uma bolsa, para uma mochila, eu teria que fazer os pontos mais abertos. Se fosse para um tecido tipo um tecido que estica muito, eu teria que fazer os pontos mais firmes também, porque acontece muito. Eu esqueci o nome do tecido aqui, se eu lembrar eu vou escrever o nome aí embaixo para vocês. Tem tecidos que, se você for fazer a logo, o tecido for aquele tecido que estica, você tem que ter uma estruturação ali para ele não ficar torto a matriz. Agora, os demais tecidos aí, a gente vai seguir a configuração padrão. Então saiba que tecido você vai usar para poder, que tecido vai ser aplicado àquela matriz para você fazer as configurações de pontos adequadas. Então você tem que ter um conhecimento básico de tecido aí. E também, né, a pessoa que for bordar, ela tem que testar essa matriz. Independente se você tem uma bordadeira que você está programando a matriz ou não, você tendo ou não a bordadeira, a pessoa tem que fazer o teste, porque mesmo bordadeiras de mesma marca e mesmo modelo tem ajustes diferentes. Cada bordadeira é única. Então a pessoa precisa fazer um teste lá antes de fazer a peça final. Porque se der problema na peça final, a pessoa pode até perder a peça. Sempre oriente seu cliente, e você também que é bordadeira, sempre faça isso. Sempre faça um bordado de teste antes de seguir para a peça final que você vai passar para o cliente ou para o produto que você esteja fazendo aí. Então aqui agora nós já vamos para o programa para que nós façamos a matriz dentro dele. Então aqui, como nós já temos definido como vai ser a nossa matriz, quais formas que ela vão ter, quais tipos de ponto que ela vai ter, como eu vou fazer ela, então aqui a gente vai para o programa. Aqui, pessoal,
tanto faz o programa que você usa. Esses procedimentos aqui que eu expliquei no início, de como estruturar a matriz, é universal. Então serve para qualquer programa, seja que você use o Wilcon 4, seja você usa o Embird, seja você usa o PDesign ou o Wilcon 2. Esses programas você consegue fazer a matriz nele. Eu vou usar por padrão aqui esse Wilcon 2, que é o programa que eu mais uso, que eu gosto dele, ele é rápido de usar, ele é fácil, é o mais intuitivo, sempre trabalho por ele, assim, a maioria dos meus trabalhos são por ele. Mas se você usa aí o Embird, se você usa o PDesign, manda ver, fique à vontade aí. Até as próximas aulas como eu disse, eu vou usar esses outros programas. Então aqui eu vou importar a imagem de referência para dentro do programa para eu poder estar montando a matriz. Então eu vou abrir aqui o modo gráfico, que é o CorelDRAW que tem aqui dentro do Wilcon, e vou importar a imagem para cá. Então, vou clicar aqui, ó, na tela mesmo, botão direito, e vou em importar. Vou lá na pasta onde está salva a minha imagem, né? Que é essa imagem aqui. Vou clicar em importar. Ela meio que aparece aqui, ó. Eu clico na tela, para ela trazer para a tela. O scroll do mouse, essa bolinha que a gente tem no meio, se rolar para trás ele diminui o zoom, se rolar para frente ele aumenta. Então, eu vou posicionar ele aqui no centro e vou voltar para o modo bordado, para onde eu vou fazer a matriz. Aqui no CorelDRAW não vou mexer não, só uso ele para importar. Então vou posicionar aqui, ó, a imagem aqui no centro da tela e vamos montar a matriz. Então, como eu expliquei para vocês nessa estruturação aqui, eu vou fazer primeiro essa parte laranja aqui atrás, depois o texto e por último desenhar o nome da logo aqui. Então vamos voltar aqui para o nosso Wilcon, vou fazer aqui os desenhos conforme explicado. Então, para desenhar essa forma aqui atrás, eu vou utilizar a ferramenta Revestimento Fusão, porque com ela eu consigo desenhar formas cheias de curvas em que o ângulo vai estar diferente em cada ponto da minha forma. Então, vou selecionar ela aqui e vou fazer essa forma aqui atrás, essa forma laranja, né? Que vai ser a nossa base. Lembrando que isso aqui é um bordado para ser pequeno, então não tem como eu fazer ele aparecendo todos os detalhes dessa imagem. Então, alguns detalhes você tem que desconsiderar para o bordado ter uma qualidade. Você tem a limitação que o bordado pequeno não aparece. Quanto menor o bordado, menos detalhes ele pode ter. Já fiz a forma, vou dar Enter mais uma vez. E agora eu vou fazer o ângulo da forma, ó. Com essas retas aqui, ó, que eu estou fazendo no desenho, é o sentido, o ângulo do ponto. Tá vendo? Quando eu passo o mouse lá, ó, e clico, ele mostra o ângulo do ponto em relação ao desenho. Como ele é um círculo, então eu tenho que fazer ele seguir nessa forma aqui. Não adianta eu fazer um ângulo de ponto só, sendo que eu quero aplicar esse efeito de curva. Beleza, já tá. A primeira forma já foi criada. Tem esses detalhezinhos menores aqui, que são essas bolinhas. Depois que eu diminuir a matriz, eu vou trabalhar com ela. Então não vou preocupar com detalhes de acabamento agora. Então a primeira forma está criada. Agora eu vou escrever esse estúdio aqui. Vou na ferramenta de texto, né? A ferramenta comum mesmo, de letras e valores. Clico na tela e escrevo, né, o texto, estúdio, Enter, G, posiciono ele aqui, depois eu procuro uma fonte parecida, vou deixar ele aqui, ó. E agora eu tenho que desenhar essa letra aqui atrás, esse nome, né, igual eu disse para vocês, não tem como eu saber que fonte é essa, não vou procurar essa fonte porque dá muito trabalho. Tem que achar esse tipo de fonte. Então é mais fácil eu desenhar o texto. Eu vou ocultar o objeto que eu já fiz, para ele não ficar aqui na minha frente. E vou desenhar essa letra aqui usando a mesma ferramenta de enchimento fusão. É a melhor ferramenta que tem para fazer essas formas mais curvas, essas formas mais orgânicas, né, que a gente diz, mais trabalhadas. Então vou selecionar ela aqui e vou fazer toda essa forma aqui, ó. Não se faz a letra toda de uma vez, você sempre divide ela em partes. Pode ver que eu vou fazer cada parte da letra aqui de um jeito, que eu não vou fazer ela toda de uma vez, porque senão vai dar problema. Enter, Enter mais uma vez, e agora eu faço o ângulo, ó, dos pontos. E Enter. Vou fazer o restante aqui com a mesma ferramenta, então é só clicar e continuar desenhando. Para desenhar essas formas aqui, você tem que aprender a usar essas ferramentas, que é botão esquerdo, você faz reta, e botão direito, você faz curvas. Esse é o padrão
de criação de forma aqui do Wilcon. Então você tem que primeiro aprender a usar essas ferramentas, a trabalhar com essas formas, né? Para depois você entrar na criação de ferramentas, ó. Apertei Enter, ele já criou para mim, de acordo com o ângulo, então beleza. Vou fazer essa pontinha aqui também, ó. Enter, Enter. Olha lá, ele já me deu o ângulo. Beleza, e vou fazer o restante das letras, ó. Tá desenhado. Então vamos mostrar de novo o objeto ocultado, né? Mostrar. Vamos colocar as cores. Esse daqui é um tom de laranja meio amarelado. Todo o restante é branco. E vamos diminuir a matriz para o tamanho que a gente quer. Essa matriz aqui ela tem que ter no máximo, a maior medida dela tem que ter 98 milímetros. Então eu vou, tanto faz se é altura ou largura. Então eu vou selecionar ela toda aqui e vou diminuir aqui embaixo, ó. A maior medida aqui tá esse 381, que é a largura. Só que ele está considerando a imagem de fundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ativar o bastidor de 10 por 10. Vamos selecionar o bastidor aqui. Ó, o bastidor está ali, ó. E agora eu vou selecionar toda a matriz, né? Tudo, o desenho, tudo, e vou diminuir manualmente, ó. Vou segurar o botão Shift enquanto eu arrasto a âncora para diminuir. Vamos diminuindo aqui. Ó, e agora ele está quase lá dentro do bastidor, né? Tem uns pedacinhos que estão para fora, mas vamos diminuir mais um pouco. Mais ou menos isso aqui, ó. Beleza, ó. Já está no tamanho que cabe dentro do bastidor. Então vamos selecionar tudo e diminuir mais um pouquinho. Pronto. Agora vamos ver a matriz, qual o tamanho dela, sem considerar a imagem de fundo. Vamos selecionar só a matriz. 96. Beleza, então eu posso aumentar ela um pouquinho só. 98, para ele ficar o tamanho que eu quero. Agora essas bolinhas aqui, ó, essas bolinhas pequenininhas, eu vou fazer elas, só que eu não vou fazer usando a ferramenta de forma. Porque essas ferramentas de forma, elas têm muitos pontos. Eu vou fazer usando essa ferramenta aqui, ó, que chama ponto manual. Que eu consigo fazer o ponto manualmente, o objeto manualmente. Que aqui, ó, eu vou só fazer isso aqui, ó, clicando para preencher todo o círculo e aperto Enter. Pronto, é só isso. Não precisa fazer mais. Que aí vai criar um círculo para mim ali, ó, que é uns pontozinhos só para fazer detalhe. Hein? E agora eu vou fazer esses outros aqui, só os grandes, viu? Não vou fazer os pequenos, não. Os grandes aqui, que basicamente Ctrl+C, Ctrl+V, vou duplicar para fazer eles iguais. Para não ter que ficar fazendo todos manualmente. Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui em cima também tem alguns, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Leva ele aqui para cima, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. E pronto, ó. Vamos colocar a cor amarela para esses objetos que eu criei. Aqui em lista com objeto já tem as formas que eu desenhei, né? Vou reorganizar para ficar na sequência. E agora vamos às configurações dos tipos de ponto. Lembra que eu falei para vocês que eu queria colocar fazer um teste aqui nessa forma amarela para ver se ela fica boa com ponto cheio ou ponto tatame? Então deixa eu ocultar a imagem de fundo para a gente ver, ó. Esse aqui ele tá com ponto cheio. Veja que nessas partes aqui, ó, ele tá falhando. Porque o ponto cheio tá muito, a matriz está muito grossa para tentar fechar o ponto cheio. Até aqui, ó, nessa região aqui, ele tá perfeito, mas chega para cá e já começa a falhar. Então, ponto cheio já não vai funcionar. Então aqui, ó, ponto cheio já não vai funcionar. Ponto cheio, seguindo a forma. Eu vou fazer então deixar ele com ponto tatame. Então vou selecionar o objeto. Para mudar para ponto tatame, vou lá em propriedades e troco aqui, ó, o tipo de ponto para tatame. Pronto, ele ficou todo preenchido. Nós já temos aqui os detalhezinhos e deixa eu ver aqui na imagem se tem mais algum detalhe que a gente pode acrescentar. Vou mostrar aqui, vamos ocultar tudo que a gente fez. Ocultar. Ele tem algumas linhas aqui, ó, que eu poderia até fazer manualmente, mas não vai ficar tão legal.
Então, aqui em cima, ó, o que eu posso fazer aqui, ó? Essas linhas aqui, ó, eu posso fazer com ponto triplo. Vamos testar aqui para ver como que ele vai ficar, ó. Vou fazer essa daqui. Beleza, fiz todas as linhas aqui, vamos colocar na cor amarela. Vamos selecionar elas aqui, deixar na mesma cor, né? Esse tom aqui que estava os objetos. Deixa eu arrastar a imagem para o lado. E está aqui, ó, a nossa matriz está quase que praticamente pronta. Vamos colocar aqui o tamanho que está certinho, vamos ver com o fundo preto como é que ela vai ficar. Está aí, ó. O estúdio aqui está muito pequeno, vê que a altura dele está 5 milímetros de altura, não é um tamanho muito bom para texto não. Então eu vou aumentar ele um pouquinho, para ele ficar, olha lá, e mesmo aumentando ele um pouquinho, ele ainda mantém a estrutura da logo original. Não pode fazer grandes alterações, mas esse tipo de alteração você tem que saber fazer para o bordado ficar algo que seja possível bordar. Não adianta eu fazer o texto pequeno, sendo que na hora que eu for bordar vai ficar só aquele tanto de ponto ali que não vai ficar legível. Então aqui é o restante a gente organizar a matriz, né, acertar a sequência de cores, porque praticamente aqui ela está pronta. Então eu vou organizar a sequência das trocas de linha. Vamos selecionar aqui. Vai bordar primeiro tudo que for amarelo e depois os textos, né? Então aqui ele vai bordar esse texto estúdio e depois esse texto que nós desenhamos aqui. Eu vou agrupar esse texto, ramificar, para ele poder bordar ele de uma vez. Porque como ele é um objeto só, então ele não precisa ficar fazendo o arremate para ir para o objeto seguinte. Esse texto aqui é um objeto só, então a gente ramifica ele para virar um objeto só. Olha só, ele vai bordar ele todo de uma vez. Os pontos ali estão ok. Os pontos do texto pequeno estão ok. Esses objetos aqui, ó, também. Vamos dar uma acertadinha nesse ângulo aqui. Esses detalhes aqui tem que ir arrumando manualmente mesmo. Não tem como escapar, não. Vamos organizando aqui. Tá ok, ó. Essa forma aqui atrás. A densidade dele tá beleza também. O que eu vou fazer aqui agora é salvar essa matriz para a gente já mandar para o cliente, que ela está praticamente pronta. Então, o que a gente fez aqui foi estruturar ela primeiro, ver como que a gente ia fazer, para depois entrar no programa e fazer ela. E está praticamente pronta. Agora é só salvar o arquivo que eu vou mandar para o cliente. Então, eu vou salvar sempre o formato editável primeiro. Edit, matriz. Qual que é o nome dessa matriz aqui? Studio Guerine. Tem as pastinhas que eu salvo para mandar para o cliente, né? Porque você tem que ter uma organização, não adianta você deixar tudo espalhado aí no computador, depois você não consegue achar os arquivos que você precisa. Você tem que ter essa organização, é uma coisa muito importante. Organização antes de qualquer coisa. A organização para já fazer a matriz, a organização de qual programa que você vai usar, a organização de onde você salva seus arquivos. É o básico do básico. E agora eu vou salvar a matriz aqui. Então, vou salvar como PES, que é o formato que a bordadeira da cliente que pediu usa. Salvar, bastidor 10x10, ok. E está pronto. Ó. Se eu for lá na pasta que eu salvei essa matriz, deixa eu abrir ela aqui para vocês. Ela está aqui, ó. A matriz está aqui, ó, pronta para ser usada. Essa matriz que eu vou mandar para o cliente. Então, basicamente, é assim que a gente faz uma matriz de logo. Quando você não tem um texto, você analisa todas as partes da matriz, faz tudo certinho, porque você tem que saber como que você vai fazer a matriz antes de fazer a matriz, independente da matriz, né? Mas eu mostrei aqui um exemplo de logo, porque é uma matriz que eu faço muito, tem muito pedido desse tipo, e eu vou estar sempre soltando os novos vídeos aqui. E esse vídeo aqui, ele ficou bem bacana, eu gostei de gravar ele para vocês, e também eu vou avisar que se você quiser aprender mais sobre criação de matrizes, se você quiser aprender como que você cria matriz do zero mesmo, ali eu vou te ensinar como que você abre o programa, quais ferramentas você vai usar, qual programa para você, melhor programa para você começar a criar matriz, seja no programa que você já usa ou você vai começar agora do zero. Também
se você já for uma bordadeira experiente, já tiver uma experiência, se quiser melhorar mais a sua parte de criação de matrizes, eu vou falar para você que o nosso curso está com vagas disponíveis. Vai ser só essa turma esse ano, que é um curso de criação de matrizes. E falar para vocês que agora também eu tô em parceria com a professora Gisele. Eu sempre trabalhei com ela e a gente sempre teve um curso muito bom. Os alunos gostaram bastante, então a gente montou um curso novo agora nosso, um curso só nosso, que a gente controla todo o conteúdo que é liberado lá dentro. E a gente decidiu abrir a nossa turma esse ano, uma turma só, porque a gente vai dar 50 vagas, já está quase fechando essa turma, tem poucas vagas disponíveis para você aprender a criar matrizes do zero, e a professora Gisele vai te ensinar a usar bordadeira. Então você não vai só aprender a criar matrizes, você também vai aprender a usar sua bordadeira, tanto a parte ali de o básico do básico, como que você liga a bordadeira, como que você passa a linha, toda a parte de tecido que eu falei para vocês que é importante você saber, toda a parte de usar bastidor, de configuração, tudo isso você vai aprender nesse curso que está num preço super promocional, porque é o melhor curso que eu e a Gisele já fizemos, é o curso mais completo, que você aprende tanto a parte de criação de matriz como a parte de bordadeira. Tem introdução à parte de costura criativa para a bordadeira, tem também manutenção preventiva para você não ter problema na sua bordadeira, tem também todo o curso completo de criação de projetos na bordadeira, que a Gisele ensina a criar todos os tipos de projetos mais comuns que você precisa saber para poder criar produtos exclusivos, como máscara, marcador de página, naninha, bolsa maternidade, cartão de visita, porta-óculos, ursinho, tudo isso. Então, é um curso muito completo mesmo. A gente está abrindo as vagas disponíveis. Se você quiser saber mais sobre o curso, o link para matrícula vai estar aí embaixo, que também tem um link para você acessar a página, onde você vai ter todas as informações do curso. Lembrando que é só essa turma que vai ter esse ano. A gente disponibilizou só 50 vagas. É a primeira vez que a gente está anunciando para turmas abertas, porque a gente só anunciou para quem era nossas alunas e praticamente tem poucas vagas restantes que a gente deixou para poder anunciar para quem fosse para fora. Então, quem já entrou no curso era quem já conhecia a gente, quem já conhecia o nosso trabalho e já preencheu as vagas e deixaram algumas restantes. Então, se você quiser saber mais sobre o curso, o link vai estar disponível aí embaixo, que é um curso bem completo mesmo. Você vai aprender tanto a parte aqui de criar matriz, como também a usar ele na bordadeira. O link do canal da Gisele também, da professora Gisele, vai estar aqui embaixo também. Vocês têm que seguir ela lá no YouTube dela, que ela está sempre postando conteúdo lá bacana para vocês. É interessante vocês saberem disso também, ok? Então, qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários, comenta aí se você gostou dessa aula, comenta aí que tipo de conteúdo você quer ver nas próximas aulas, que eu vou estar sempre providenciando para vocês aqui no nosso YouTube. Deixa eu até mostrar para vocês aqui só um vislumbre do que é o nosso curso. Olha aqui, esse aqui, ó, é o nosso curso, né? Curso completo para bordadeiras. Você vai ter ali introdução à criação de matriz, você tem aulas no Will, Pé Design em Bird, você vai ter aulas de como usar bordadeira, você vai ter aula de projetos, você vai ter aula de prevenção, manutenção preventiva, bastante material bônus. Também tem uns bônus ali de aulas no curso no Will com 4, você vai ter um curso completo de informática e alguns materiais extras ali que estão disponíveis só para os nossos alunos aqui, grupos privados, equipe de suporte, que você vai falar comigo e com a Gisele. A gente vai atender diretamente você não vai precisar passar por fila de espera para poder falar com ninguém, não, você já vai cair direto no nosso WhatsApp. Então esse curso aqui é o nosso melhor curso e ele vai estar... Tem poucas vagas, então eu acredito que no momento aqui, que esse vídeo aqui até lá pro final de agosto, final de setembro, a gente já vai ter fechado a turma, então só no ano que vem. Então se você não quiser perder sua chance de entrar nesse curso, sua chance é agora, tá ok? São mais de 300 aulas disponíveis ao todo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.